Neste momento, em Xangai, existe uma fábrica produzindo combustível de aviação a partir do ar e da água, sem poços de petróleo, sem plataformas de perfuração, sem navios petroleiros parados nos portos, apenas máquinas capturando dióxido de carbono da atmosfera, combinando esse carbono com hidrogênio extraído da água usando energia solar e transformando tudo isso exatamente no mesmo combustível utilizado pelos motores de aviões. E o mais impressionante é que funciona. Os motores das aeronaves não conseguem distinguir a diferença. A composição química é praticamente idêntica à do combustível derivado do petróleo, com uma grande diferença. Nada precisou ser extraído do solo, transportado por oceanos ou queimado para ser produzido. A empresa responsável se chama Carbonology. Ela inaugurou sua primeira unidade em janeiro de 2026, no distrito de Lingang, em Xangai. Mas aqui está a parte realmente difícil de acreditar. Essa é apenas uma das 6 grandes inovações energéticas que a China está desenvolvendo simultaneamente. Não estamos falando de protótipos esquecidos em laboratórios universitários. Estamos falando de tecnologias reais, funcionando agora, cada uma resolvendo uma parte diferente de um enorme quebra-cabeça energético. E se fabricar combustível de avião a partir do ar já parece impressionante, espere até descobrir o que as outras 5 estão fazendo, porque, ao final deste vídeo, você vai entender exatamente qual é esse quebra-cabeça, por que resolvê-lo pode mudar o equilíbrio de poder global e por que o mundo daqui a 10 anos será completamente diferente daquele construído sobre o petróleo. Para entender a importância dessas inovações, primeiro precisamos compreender o problema que elas foram criadas para resolver. O problema que quase ninguém comenta. A China é a segunda maior economia do planeta. Suas fábricas produzem uma enorme parcela de tudo o que o mundo consome. Suas cidades cresceram em uma velocidade histórica. Mas todo esse crescimento dependeu de uma coisa que a China não controla completamente: energia. Mais de 70% do petróleo consumido pelo país vem do exterior: Oriente Médio, África, Rússia. Mas o maior problema não é de onde esse petróleo vem. O problema é como ele chega. Quase todo esse petróleo atravessa os oceanos em navios petroleiros, e a maioria desses navios passa por um único corredor marítimo, o Estreito de Malaca. Em seu ponto mais estreito, ele possui menos de 3 quilômetros de largura. É praticamente um gargalo por onde passa uma enorme parte da energia do planeta. Aproximadamente 1/4 de todo o petróleo comercializado no mundo atravessa esse estreito. Para a China, a dependência é ainda maior. Se essa rota for bloqueada por conflito, acidente ou decisão política, o impacto seria imediato. Fábricas param, cadeias de suprimentos travam, preços disparam, a economia sofre. Os estrategistas militares possuem até um nome para isso: o dilema de Malaca. Durante décadas, a China tentou reduzir essa vulnerabilidade com oleodutos, portos estratégicos e reservas subterrâneas de petróleo, mas todas essas soluções atacavam apenas os sintomas. O problema continuava o mesmo. A verdadeira solução seria produzir energia sem depender de rotas marítimas. Energia produzida localmente a partir de recursos disponíveis em qualquer lugar. E é exatamente aí que entram essas novas tecnologias. A Carbonology conseguiu criar combustível a partir do ar. O processo começa capturando dióxido de carbono diretamente da atmosfera. Ao mesmo tempo, painéis solares alimentam sistemas que separam a água em oxigênio e hidrogênio. Depois, o carbono capturado é combinado com o hidrogênio. Sob condições específicas, essas moléculas se reorganizam e se transformam em combustível líquido. Não algo parecido com combustível. Combustível de verdade. Os mesmos compostos encontrados nos derivados refinados do petróleo. As companhias aéreas já demonstram interesse. A União Europeia já exige que uma parcela crescente do combustível de aviação seja proveniente de fontes sustentáveis. Ou seja, existe demanda antes mesmo da produção atingir escala total. A Carbonology começou com uma linha experimental de 100 toneladas por ano. Depois, vieram os planos para 1.000 toneladas. Depois, 5.000. Agora, a meta é chegar a 100.000 toneladas anuais. Mas produzir combustível é apenas uma parte do desafio. A outra é armazenar energia quando o sol não está brilhando, e a solução encontrada parece saída de um filme de ficção científica: armazenar energia usando ar congelado. No deserto de Gobi, a China inaugurou um sistema capaz de transformar ar comum em uma gigantesca bateria. O princípio é simples. O ar é resfriado até aproximadamente 194 Celsius. Nessa temperatura, ele se transforma em líquido. Esse líquido pode ser armazenado em tanques. Quando a eletricidade é necessária, o ar líquido é aquecido novamente. Ao voltar ao estado gasoso, ele se expande cerca de 750 vezes. Essa expansão movimenta turbinas que geram eletricidade. O resultado é um sistema capaz de armazenar energia solar durante o dia e liberá-la à noite por até 10 horas contínuas, mais que o dobro da duração típica das maiores baterias de lítio atuais. E sem depender de lítio, cobalto ou minerais raros. Mas ainda existe outro problema: como abastecer navios, indústrias químicas
químicas e siderúrgicas. A resposta pode estar em uma substância que a maioria das pessoas associa apenas a produtos de limpeza: a amônia. Ela é uma das peças mais importantes da transição energética. O hidrogênio é um combustível extremamente limpo, mas transportá-lo é difícil e caro. A amônia resolve esse problema. Ela funciona como uma espécie de container químico para o hidrogênio. Pode ser transportada facilmente e depois convertida novamente em hidrogênio no destino. Tradicionalmente, produzir amônia exige grandes quantidades de combustíveis fósseis, mas na província chinesa de Shanxi surgiu uma alternativa. Uma planta movida a energia solar produz amônia em temperatura ambiente, utilizando apenas nitrogênio do ar e hidrogênio obtido da água. Essa tecnologia pode revolucionar tanto a agricultura quanto o transporte marítimo global. E existe um elemento comum ligando todas essas inovações: o hidrogênio. Ele é o combustível sintético, é a base da amônia limpa e é uma peça fundamental da nova infraestrutura energética. Em 2019, a produção chinesa de hidrogênio verde era de cerca de 23 mil toneladas por ano. Em 2024, esse número já havia ultrapassado 125 mil toneladas anuais e continua crescendo rapidamente. A China já fabrica cerca de 65% de todos os eletrolisadores instalados no mundo. São essas máquinas que transformam água e eletricidade em hidrogênio. Controlar essa produção significa controlar uma parte crucial da próxima revolução energética. Mas existe ainda uma última fronteira: a energia de fusão, a mesma reação que alimenta o Sol. Na fusão nuclear, átomos leves se unem e liberam enormes quantidades de energia, sem emissões de carbono, sem dependência de petróleo, sem rotas marítimas estratégicas. O principal projeto chinês nessa área é o EAST. Em 2026, ele atingiu novos marcos importantes na estabilidade do plasma necessário para tornar a fusão uma realidade. Ainda não é uma tecnologia comercial, mas os avanços são significativos. E se a fusão se tornar viável, todas as tecnologias que vimos até agora se tornarão ainda mais poderosas. Combustíveis sintéticos, hidrogênio, armazenamento de energia, produção química. Tudo poderia operar com uma fonte praticamente ilimitada de eletricidade limpa. E é aqui que a grande transformação aparece. Durante mais de um século, poder global significou controlar reservas de petróleo ou as rotas por onde ele passava. Mas se a energia puder ser produzida em qualquer lugar, usando apenas ar, água e eletricidade, a geografia deixa de ser uma vantagem estratégica. Os recursos naturais deixam de ser a principal fonte de poder. O valor passa para quem domina as tecnologias capazes de produzir energia. E a China está investindo pesadamente para liderar essa nova era. Mais de 1 bilhão de galões de nova capacidade de combustíveis renováveis já estão entrando em produção. A produção de hidrogênio cresce rapidamente. Refinarias inteiras estão sendo adaptadas para combustíveis sintéticos. Não são projeções para um futuro distante, são projetos reais sendo construídos agora. O mundo movido a petróleo não anunciará oficialmente seu fim. Ele simplesmente começará a perder espaço para alternativas mais eficientes, mais limpas e mais difíceis de bloquear. Uma fábrica de cada vez. Uma tecnologia de cada vez. Uma transformação que já está acontecendo diante dos nossos olhos. E você? O que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir. Tenho certeza de que será perfeito para você.